Alô, alô, alô. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou presidente da Invest Rio. Para quem não conhece, a Invest Rio é a empresa do município do Rio, responsável pela atração de investimentos para a nossa cidade. Sou moderador aqui desse painel, do Porto ao Porto, Conexões que Transformam. E hoje nós vamos falar sobre as parcerias e iniciativas entre Brasil e Portugal, focando em transferência de conhecimento, investimento sustentável e soluções de desafios globais. Antes de começar o nosso debate, temos um time aqui de super especialistas nas suas áreas e gostaria que cada um de vocês se apresentasse. Alô? Eu não te ouço no retorno, mas vai aqui. Bom, boa noite. Meu nome é Daniel. Eu sou hoje CEO lá do Maravalha. O Maravalha é um hub de inovação e educação aqui no Rio de Janeiro. Sou engenheiro de formação. Atuei com consultoria nos últimos 15 anos aí da minha vida. Fui sócio de uma empresa de consultoria. E desde o começo do ano a gente está tocando lá o hub, lá o Maravalha, que a gente vai falar um pouquinho aqui daqui a pouco. Por favor, Francisco. Olá, boa noite a todos. Já perceberam pelo sotaque que eu estou cumprindo aqui a cota português de Portugal, ok? Primeiro que tudo, também só dar aqui um agradecimento ao Sérgio e a todo o time da Planeteers pelo convite e, sobretudo, parabéns pelo sucesso de uma empresa com matriz, com DNA português, também estar aqui a mostrar-se, a posicionar-se no mundo de negócios, no mercado brasileiro, com muito sucesso. Eu sou responsável pela AICEP, que é a Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, aqui no Brasil. O meu escritório, feliz ou infelizmente, fica em São Paulo e a partir da capital paulista nós tentamos trabalhar e cobrir aqui um pouquinho, cobrir um pouquinho do que é que são as demandas das empresas portuguesas para o mercado brasileiro e das brasileiras para Portugal. Temos como agência homóloga aqui no Brasil a Apex, e se vocês conhecem um pouquinho do trabalho da Apex, de maneira resumida, nós somos um âmbito de atuação muito parecido e vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre os desafios também que se propõem aqui no mercado. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Renata Brito, mas aqui eu sou a Renata Peregrino, é o nome do meio. E eu estou aqui cumprindo a cota de paulistas que mudaram para o Rio de Janeiro. Faço mesmo. Venha para cá. Enfim, eu sou professora na PUC Rio. Muito feliz, uma nova carioca, digamos assim. E lá eu cuido dos temas de ESG, sou coordenadora do MBA em ESG. Também sou coordenadora no Núcleo de Pesquisa em Microempreendedorismo, Empreendedorismo em Favelas, Inovação Social. E, enfim, sou professora de estratégia. Muitos cursos, muitas aulas, mas, enfim, só temas interessantes. Espero que a gente possa falar mais sobre isso. Não, vai sim, porque já são quase 7 horas. Eu não quero que ninguém saia correndo para casa agora, então as perguntas serão polêmicas, tá? Se preparem aí, vocês três aí, que vai ser bom. Vamos lá. Ontem, aqui mesmo nesse painel, tinha uma mulher negra e trans reclamando muito porque ela se sentia um bibelô, um produto da empresa dela. Todo mundo queria tirar foto com ela, chegava gente de fora, chamava uma menina para tirar foto. Esse era o papel dela nessa empresa. Uma outra mulher, também negra, em outra multinacional, estava aqui também nesse painel reclamando de que, apesar de ser super qualificada, melhor do que todos os seus pares, nunca conseguiu subir na hierarquia. Ela ia para painéis, representava a empresa a toda hora, mas não conseguia ser diretora. Foi reclamar com o RH e o RH falou o seguinte: não se preocupa, eu nivelo o seu salário com os outros diretores, mas você continua na posição que você está. Então ela pediu demissão. Então isso é uma realidade, que foi contada ontem aqui nesses painéis. Então muitos críticos argumentam que o ESG pode ser apenas uma nova forma de greenwashing e de marketing corporativo para as empresas e de marketing político para os países. Inclusive, Renata, você também falou sobre um assunto de má gestão do ESG, é importante também abordar sobre isso. Então, a pergunta para todos vocês é o seguinte: qual o papel das organizações de sociedade para garantir uma gestão ESG ética e eficiente? Por favor, você começa, Renata. Bom, o papel das organizações no ESG é cuidar dos riscos.
essa empresa que está fazendo alguma coisa no sentido de greenwashing quer dizer você se pintar de verde, né, para fingir que é o que não é, bom, seja verde, seja social, ela não está cuidando dos riscos dela, porque não é porque você disse, não é que nem quando uma criança diz que tomou banho, que ela está limpa. E é exatamente ESG isso. Você dizer que você fez uma coisa, você não resolveu o risco daquilo acontecer para você. Então, usando essa questão tanto de gênero quanto a questão racial, que foi o seu exemplo, quer dizer, uma vez que a empresa não cuide disso, dá aquela tapeada, né, e continue com as práticas, isso nunca foi um problema até a hora que é. E a hora que é, meu amigo, foi. A gente tem visto várias empresas que foram pegas nesse tipo de, ou recorrente, ou nesse tipo de atividade, e um dia isso não pega mais bem. Infelizmente, a questão social tem sido muito negligenciada, ambiental também, mas a hora que isso vira um risco, no sentido de vai aparecer na mídia, no sentido de que isso é visto como uma pecha para a empresa, talvez seja tarde demais. A ideia de gestão é uma gestão proativa desse processo. Vou dar um espaço para meus amigos. Não, pergunta bem provocadora essa hora, mas acho que eu complementaria dando uma visão particular do case em Portugal e, sobretudo, do trabalho que nós temos à ICEP. Nosso cliente, o nosso escopo de atuação são as empresas portuguesas. Tanto as grandes empresas, pequenas e médias empresas, microempreendedores. E, portanto, dentro do conceito de ESG, que até podemos ir ao debate de que, por exemplo, em Portugal ou na sociedade ou no tecido empresarial português, acaba derivando muito do que antes era designado como responsabilidade social corporativa e que aí sim era um greenwash total, que basicamente eram algumas empresas que depositavam dinheiro em projetos sociais somente para dizer que aportavam, sem nenhum tipo de conteúdo. Hoje o que nós fazemos, muito impulsionado e muito verificado dentro da esquadrilha de atuação da comunidade europeia, que acaba beneficiando e forçando isso, são práticas que nós tentamos formar e capacitar as empresas portuguesas para os critérios de sustentabilidade, os critérios ESG. Dentro da União Europeia, e atendendo à matriz das nossas empresas, elas têm um DNA exportador, um DNA de se internacionalizar, porque o mercado português, como vocês sabem, é um mercado pequeno, é um mercado de 10 milhões de potenciais consumidores e todas as nossas empresas procuram crescer através da exportação dos seus bens e serviços ou se internacionalizar. Hoje em dia, todo esse processo se dá muito com a ajuda ou impulsionado por verbas do governo e por fundos que também estão atrelados potencial apoio financeiro por parte da comunidade da União Europeia ou dos órgãos da Comunidade Europeia. Então, o que é que nós, a ICEP, dentro destes critérios, enquanto organização, qual foi o nosso papel? Desde o início desse ano, final do ano passado e início desse ano, nós lançámos um programa de formação e capacitação para as pequenas e médias empresas exportadoras, para que elas, ao longo de 2024 e até meio de 2025, já estejam devidamente formadas com todos os pressupostos que a União Europeia define como os critérios ESG. Isto é fundamental para quê? Para que a partir daí essas empresas tentativamente continuem a poder estar dentro das grandes cadeias de valor, continuem a poder ser fornecedores das grandes empresas, estar dentro dos principais mercados e, portanto, em resumo, eu digo, pelo menos no caso da ICEP, mas acredito, grosso modo, das principais organizações internacionais, há aqui um papel de controle, de formação, capacitação e de definição de métricas reais com impacto e com retorno e evitar naturalmente algum tipo de comportamentos que acabam sendo greenwashing ou que acabam sendo somente, como a gente fala em Portugal, para inglês ver, que depois não têm um impacto desejado. A gente fala a mesma coisa aqui também, para inglês ver. Para inglês ver, né? Bom, ótima pergunta. Acho que os exemplos são legais, mas eu vou trazer uma outra perspectiva, assim, que é menos o greenwash, mas às vezes mesmo quando a empresa está bem intencionada, ela quer fazer, acho que tem muito uma dificuldade de entender o que a localidade onde ela está de fato necessita. E às vezes você tenta pegar uma coisa muito empacotada, um programa que funcionou numa região tal para beneficiar um determinado nicho da sociedade que precisa de algum suporte, talvez não seja o mesmo que uma outra região precise. E aí, puxando um pouco para o meu lado, né, lado do empreendedorismo, do hub de inovação, acho que um papel que a gente acha que é importante é ajudar as organizações a entenderem o que são as necessidades sociais da localidade que elas estão. E ser menos enlatado, porque está na moda fazer esse tipo de iniciativa, eu vou fazer também,
por mais bem intencionado que você esteja, às vezes não é o que você precisa naquele momento para aquela população. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante ajudar as organizações a entenderem as reais necessidades. A outra coisa, talvez seja, como é que a gente fomenta a organização? Cara, ao invés de você já dar a solução, porque você não cria um programa para estimular o empreendedorismo social naquela região e você fomentar outras atividades que podem resolver outras questões que aquela localidade entende que é importante. Então, você está contribuindo para desenvolver aquela região, desenvolver negócios, desenvolver... E aí, novamente, né, dentro das especificidades de onde você está atendendo. Então, uma coisa que a gente tem trazido muito lá para o Maravalha é, cara, como é que a gente ajuda a criar esses hubs sociais que, cara, beleza, pega ali o que você estava pensando e investiu na sua contrapartida, mas fomenta a própria, treina, forma ou dar ferramentas e meios para que o empreendedorismo, ou o microempreendedorismo que a gente estava falando, né, que a Renata vai falar daqui a pouco, ajude a ele mesmo resolver. Então, talvez seja um caminho ali alternativo que talvez contribua mais com as reais necessidades e que evite, né, essa coisa do greenwash, estou fazendo porque alguém está fazendo, estou fazendo porque é a iniciativa da vez. Não, você está de fato comprometido com aquela comunidade, com aquela localidade. Será que a sociedade hoje já entende que aquilo é greenwashing, já entende que aquilo ali tem um viés ali de marketing, menos um viés real, ético? Aproveitando a fala, eu acho que em alguns casos ficam muito pitorescos e cai, e aí todo mundo cai em cima, mas no dia a dia eu acho que não. Minha opinião, eu acho que não. Tendencialmente eu concordo, até porque talvez ainda não haja tanto conhecimento, nem tanto conteúdo, pelo menos difundido. Às vezes acaba por ser um pouquinho mais nichado, então eu acho que passa meio desapercebido. E eu vou complementar com uma coisa, sabe? Quando a gente compra qualquer produto, você tem que olhar ali qual o teor de gordura, de sódio. Eu não faço ideia de quanto que tem de greenwashing numa empresa, entendeu? Está para trás. Então, assim, a gente precisa realmente, e a União Europeia tem feito um trabalho muito importante nisso, de dizer o que é verde, o que é sustentável, o que é, como se define. Porque, honestamente, eu não sou obrigada a saber que numa pasta de dente tem que ter ou não tem que ter alguma coisa, porque eu não estudei isso. E ninguém é obrigado a saber o que é sustentabilidade, o que é ESG. Maravilha. Francisco, a ICEP é uma Apex de Portugal, né? Atua da mesma maneira. Vocês hoje, atualmente, têm mais de 40 projetos, grandes projetos aí, com uma capacidade de investimento produtivo em torno de 30 bilhões de euros, né? Muita coisa. E esse plano, se não me engano, se eu estiver errado, você me corrige, ele envolve mineração de lítio, toda a cadeia produtiva, né? Então, você está falando desde minerar o lítio até a venda e a comercialização e a fabricação de carros elétricos e outras mobilidades elétricas. Né? Também vocês estão investindo muito em gases renováveis como hidrogênio verde, toda a sua cadeia, e também semicondutores e data centers. Né? O Brasil também se encaixa nessa estratégia porque a nova política industrial brasileira visa também a sustentabilidade e a inovação. Tá? Você acredita que tem alguma oportunidade para o Brasil dentro dos seus investimentos, como a ICEP? Tem imenso e claramente fez o trabalho de casa, está completamente a par de todo o nosso portfólio, do pipeline de investimentos que nós temos e oxalá que se concretizem, que seriam ótimos. Eu permito-me só voltar um pouquinho atrás, justamente para mencionar porque é que essas áreas que você tocou são aquelas que nós trabalhamos. Há duas razões. Uma, manifestamente porque hoje em dia, apesar de haver solução feita em Portugal, nós não somos pioneiros não necessariamente em nenhuma dessas áreas, então há muita capacidade e abertura estrutural para receber esse tipo de projetos. E segundo, porque naturalmente hoje em dia nós também destacamos, enquanto vantagem competitiva de Portugal, ser uma localização verde, ser uma localização sustentável, ser uma localização que em termos de custos energéticos, se comparado com o quadro europeu, é bastante atrativo. Isso depois também vem um pouquinho fomentando uma ótima relação possa existir entre a parte de pesquisa, desenvolvimento, muito ancorada, que é fundamental neste tipo de investimento, e alguns destes setores da própria iniciativa privada. O Brasil, eu acho que tem um papel fundamental e seja
por dois fatores. O primeiro está relacionado com a própria matriz energética do Brasil, que ao contrário do que muita gente fala, do que muitas vezes pensa, a matriz energética do Brasil é bastante limpa, é uma matriz bastante diversificada. Então eu acho que até mesmo em termos de partilha de conhecimento aqui da parte brasileira, há muito que nós em Portugal podemos absorver. Daniel, o Porto Maravalha hoje é uma iniciativa ambiciosa. Começou na Prefeitura do Rio de Janeiro, agora está na mão do Daniel, no setor privado. É um hub de inovação com universidades, investidores, empresas, dentro desse distrito tecnológico que estamos aqui agora do Porto. São projetos que estão aí levando o Rio a ser considerado a capital da tecnologia e inovação da América Latina. Quais são as expectativas que você imagina nessa primeira fase do Maravalha, especialmente nessa área de energia e sustentabilidade? Legal. Primeiro, a gente fica aqui do lado, né? A gente fica aqui pertinho, na região do Porto. Então, indo ali, a gente está no Armazém 3, a gente fica indo ali para a rodoviária, depois do Armazém 6, nessa região aqui do Porto. Expectativas, né? Hoje, a gente acabou de... Na verdade, a gente tem a operação desde abril lá com a faculdade, com o Impatec. Então, desde 3 de abril tem aula, tem 100 alunos estudando lá já no espaço. O outro lado, que é o lado das empresas, startups, a gente está abrindo agora. A expectativa é que ao longo desse mês, no começo do próximo mês, 150 residentes entrem no espaço para ocupar as salas, as posições, entre grandes empresas, tipo Eletrobras, Claro, Shell e startups. Tá? Estamos falando de cerca de 25 empresas que vão estar nessa primeira leva ocupando, né, e dando vida ao lado do Hub. Tá? Acho que um ponto importante, né? A gente começa a operar muito olhando assim, como é que... Porque no fundo a gente é parte de uma política pública maior, né? Rio Capital da Tecnologia e Inovação. E acho que uma reflexão que a gente faz enquanto Maravalha é como é que eu destravo o potencial de empreendedor no Rio de Janeiro. A gente estava falando mais cedo no outro painel que por que Florianópolis, Recife, Porto Alegre tem tanto empreendedorismo per capita e o Rio não? São as mesmas condições, são as mesmas regras, não é pelo mecanismo de incentivo, de pesquisa. Tem alguma coisa aqui que a gente não está fazendo ou que a gente poderia fazer para destravar, para criar as novas startups, os novos empreendedores que vão virar as novas empresas. Então, tem uma coisa que é atuar para destravar esse potencial. A gente tem muita academia, a gente tem recursos, a gente é uma economia, segunda economia do país, a gente deveria estar mais próximo de São Paulo do que de Porto Alegre, do que de Florianópolis. O trabalho deles é belíssimo, é ótimo, mas pelo tamanho do Rio de Janeiro, a gente tem potencial para mais. E a gente reflete muito assim, o que a gente precisa fazer para destravar esse potencial? É formação na base, é estimular o empreendedorismo, é dar maturidade aos empreendedores que são heróis aqui, que conseguem passar ali pelas várias etapas. Então, um primeiro trabalho, além de fazer essa conexão, é mapear e entender esse ecossistema. Assim, quais são essas empresas que já existem, em que estágio elas estão, o que é a carência delas, é recurso, é conexão, é ter oportunidade, é fazer uma prova de conceito. Acho que é entender melhor essas realidades e, em paralelo, como é que a gente cria as próximas 1000 startups cariocas. Porque a gente tem um problema de densidade, não são tantas per capita, e de maturidade. Maturidade é pegar as que já existem e atuar nas suas necessidades. E densidade é criar as próximas 1000. Acho que é isso que a gente tem que fazer se a gente quer ser a capital da tecnologia e inovação. Não tem como fugir disso. E a gente vê o Maravalha como alguém que vai destravar, vai ser um grande indutor desse movimento nas vocações da cidade. Aí, por que energia e sustentabilidade? Eu acho que a grande indústria que ainda tem um centro de massa forte no Rio é energia e sustentabilidade um pouco a reboque na discussão de transição energética. Então, naturalmente, tende a ser um setor muito forte e muito relevante dentro do Maravalha. Não à toa, foram as primeiras empresas mantenedoras, Shell e Eletrobras, que a gente anunciou, são do ramo de energia, e tem tido muita discussão de pensar desafios, soluções, estimular as empresas nesse setor. Tem uma coisa que ajuda muito, que é que tem muito recurso de P&D disponível para esse setor, seja via cláusula de P&D da ANP, que é a nossa agência reguladora aqui de energia, seja da ANEEL, que é a nossa agência reguladora de energia elétrica, que obrigam as empresas a terem parte, né, da sua receita aplicada em projetos de P&D. Então, o recurso existe.
Tem muito dinheiro. Isso soma a ordem de 4 bilhões ano, 4 a 5 bilhões ano. Então, como é que a gente, de alguma forma, encaixa os projetos certos para acessar esses recursos e gerar mais negócio para a cidade? Tá? Então... Pois é, Renato, é curioso isso, porque nós somos uma cidade, né, uma cidade que tem um PIB maior que o Uruguai, uma cidade que tem um PIB maior que a Bulgária. Nós temos universidades, institutos aqui do nível do IME, do INPA, do CBPF, do INT, da PUC, da UFRJ, da UERJ, até a UF a gente considera nossa aqui do lado, né? Então, assim, a gente tem tudo e tem dinheiro do governo, tem investidores aqui. Não faltam atributos para transformar o Rio de Janeiro nessa capital da inovação e tecnologia que a gente tanto busca, procura e fomenta. A sua opinião como acadêmica, né? Por que isso não acontece, já não aconteceu antes? Por exemplo, o que falta, o que a gente tem que fazer para isso, na sua opinião? Eu acho que o Rio tem todos esses aspectos, mas eu acho que o Rio ainda tem um legado muito forte, e eu que vim de São Paulo e morei em outros lugares, a gente percebe que é um pouco do funcionalismo. Então, esse aspecto é um pouco ainda que está na cabeça do carioca, né? E que, enfim, tem mudado, são 50 anos, né, de mudança disso, mais de 50 anos, e que tem mudado um pouco a cabeça do carioca, mas ainda há muito esse aspecto de grandes empregadores são, né, do governo. Mas isso não muda o fato do carioca ser, e eu digo não como acadêmica necessariamente baseada em pesquisa, mas a percepção nossa paulista, quando eu estava em São Paulo, é de que o carioca ele é mais criativo. Então, assim, até Renata, como a palestra... Desculpa, mas nós inventamos o samba, nós inventamos a bossa nova, nós exportamos moda, a nossa indústria criativa está aqui. Né? Então, somos criativos. Então, essa percepção da gente é essa mesmo. Então, acho que o que falta é aquela coisa... É o pulo da criatividade para a inovação, né? E aí é mercado, é prototipar, né? É um processo de desenvolvimento que talvez, eu realmente acho que vocês estão no caminho certo com o Mara Valley, que é fazer esse diagnóstico para poder fazer o próximo degrau. Eu acho que o Rio de Janeiro tem de tudo para ser mais do que Recife e o Florianópolis. E, Renata, nós temos representante de Portugal aqui. Eu queria saber da PUC agora, especificamente. Vocês têm algumas parcerias internacionais, alguma cooperação com Portugal, com algumas universidades portuguesas, ou institutos de tecnologia de Portugal? Bom, minha parceria com Portugal é enorme, né? Especificamente, a gente tem um curso de ESG que uma das coordenadoras está em Porto e trabalha de lá, da Universidade do Porto. Mas a gente também tem um MBA que chama Interatlântico, que é um MBA que combina alunos daqui do Brasil, da África, Angola e de Portugal. Então é muito interessante, porque troca entre esses alunos, e foi aí até que a gente ficou mais próximo da Planeteers. E especificamente a minha iniciativa com microempreendedorismo, eu tenho parcerias com universidades nos Estados Unidos, tenho parcerias na Austrália e há pouco tempo a professora Maria Cristina Albuquerque, que foi vice-reitora da Universidade de Coimbra, também se aproximou da gente para poder, porque ela também trabalha com impacto social, com MBAs na área de desenvolvimento social, e também quer conhecer um pouco o nosso trabalho aqui de pesquisa em microempreendedorismo. Então, sim, temos várias iniciativas com o mundo inteiro e inclusive Portugal. Boa, então eu tenho uma pergunta para o Daniel, depois o Francisco pode complementar, que é o seguinte, Daniel. A gente percebe que várias startups portuguesas estão desembarcando aqui no Rio de Janeiro, né? Startups grandes, bom, Planeteers é uma delas aqui, né? E o que a gente percebe, até como Invest Rio, que vem atraindo essas empresas? Vocês olham para cima, vocês olham todo aquele mercado super competitivo, europeu, França, Alemanha, aí vocês olham para baixo e vocês olham, caramba, tem 200 milhões de brasileiros, early adopters, ávidos por tecnologia, né, que não ligam muito para o LGPD, vão lá ticando tudo e está tudo muito bem, né? Então isso é uma grande vantagem competitiva nossa aqui, tá? Eu queria entender o seguinte, Daniel, como que você vê o potencial de colaboração com a ICEP,
né? Por exemplo, nós já assinamos alguns MOUs também com a Startup Portugal, com a Startup Lisboa, com a Unicorn Factory, justamente para atrair esses investimentos. E vocês têm, a ICEP tem, essa linha de internacionalização também, né? Então, eu queria saber como é que você vê esse potencial com a ICEP e, aproveitando aqui o painel, por que não fazer um negócio aqui que seja bom para todo mundo, né? Legal. No fundo, o que a gente vê, né? Pegando o gancho do porto ao porto, né? A gente quer ser um soft landing de quem quer vir para o mercado e entrando pelo Rio de Janeiro. Muito mais legal morar no Rio, né, do que morar em São Paulo, né? Renata, em especial para quem é de Portugal, né? Acho que tem muito mais ali proximidade, né? Uma cidade costeira, etc., que é um país muito litorâneo. Então a gente quer ser uma alternativa, assim, uma empresa de Portugal que não quer ir por mar sangrento de disputar com os outros mercados europeus, vem para cá, começa pelo Rio de Janeiro. O que a gente oferece ali no primeiro momento? Cara, primeiro, residência. Abre ali o escritório, senta, pega uma posição, ajudar a conectar com o ecossistema, com o mercado, com empresas, com pares. Então, usar ali como uma porta de entrada. Acho que esse é o que a gente vem olhando, não só nas parcerias com Portugal, mas com outros países. Acho que essa é uma coisa. A outra coisa é o caminho contrário também. Acho que tem empresas aqui que enxergam um potencial de ir para o mercado europeu e talvez entrar por Portugal seja um caminho ali facilitado. A língua ajuda, tem uma série de fatores ali que podem ajudar. Tem muito brasileiro também em Portugal, então tem uma facilidade. Então a gente queria que fosse um caminho, né, de ida e vinda. E tem mais, outra coisa que a gente tem olhado muito, a necessidade das empresas, das corporações mantenedoras, é acessar a solução fora do mercado brasileiro. E aí isso a gente vem conversando com alguns países, e isso a gente queria estreitar com Portugal também, eu tenho um desafio aqui que eu não tenho maturidade, ou o Brasil não tem ali nos seus ecossistemas a melhor solução, mas que eu sei que na Europa tem, que em Portugal tem, bateria, enfim. Como é que a gente também faz esse link? Eu tenho uma empresa aqui que quer achar uma startup, uma solução para esse problema. Como é que a gente acessa lá Portugal e os demais países, conecta e, eventualmente, ali é um motivador para essa empresa chegar aqui, ter todo o soft land que eu falei ali no Maravalha e já ter um contrato, já ter um cliente. Então, acho que isso pode potencializar muito, tanto para a atratividade, né, de uma empresa estar lá no Maravalha enquanto hub, tanto de uma startup portuguesa já vir com uma demanda e se estabelecer aqui. Então, é muito nessa linha que a gente quer estreitar ali as relações. Então, aproveitando a bola levantada, eu acho que a gente pode conversar um pouco e ver como é que a gente materializa. Mas essa é a nossa ideia ali, a nossa tese. Boa, Francisco. Nós queremos várias empresas portuguesas aqui gerando emprego e renda no Rio de Janeiro. Tá? Como é que a gente faz? Olha, para falar a verdade, já tem algumas, isso é importante. O primeiro, antes de mais, eu só voltava aqui ao ponto quando a Renata mencionou alguns dos desafios aqui no Rio e a questão até da mentalidade do funcionalismo. Eu até fiquei com medo que ela retomasse aos tempos do Império, não é? E ao facto de Portugal ter sido o único império europeu com capital fora da Europa, não é? Que foi precisamente o Rio de Janeiro. Mas nós deixamos aqui alguma herança, sobretudo burocrática, mas também o brasileiro aí aprimorou e tornou ainda mais complexo. Mas há uma cota parte de culpa que aí é nossa. Por que é que eu digo que isso já acontece? Por exemplo, e você mencionou o projeto do lítio em Portugal. O projeto do lítio em Portugal, quem está desenvolvendo é uma joint venture de uma empresa portuguesa que é a Galp Energia, que está aqui no Rio de Janeiro. Tem a maior operação dela fora do Portugal é aqui no Brasil, juntamente com uma empresa sueca que é a Northvolt e que eles estão trabalhando o processo do Aurora Lítio em Portugal. Então, esse já é um exemplo. No âmbito académico, por exemplo, você tem a Universidade Lusófona. A Universidade Lusófona, que também é um grande conglomerado do ensino superior em Portugal, que está, por exemplo, em alguns países da África, também tem uma unidade de atuação aqui no Rio de Janeiro. Para nós, sinceramente, hoje em dia, enquanto agência do governo, que muitas vezes, e você sabe isso tão bem quanto eu, somos percepcionados como um ponto fundamental de apoio à internacionalização de projetos. Se você olhar para a matriz do relacionamento entre Portugal e Brasil, querendo ou não, você ainda tem um peso muito, muito grande da parte de bens, de produtos, sobretudo alimentares, na nossa exportação, ou de commodities do lado brasileiro, seja de agronegócio, seja de oil and gas. A parte de serviços, ou tudo o que está de base tecnológica, ainda é residual. Mas nós, para nos mantermos relevantes enquanto agência, nós temos que nos adaptar. Nós temos que começar formatando a nossa oferta para esse tipo de soluções e, portanto, estamos trabalhando e embarcando cada vez mais em projetos de apoio à internacionalização de startups.
Vender o Rio de Janeiro é muito fácil, o Rio de Janeiro se vende por si mesmo. Eu, por exemplo, quero organizar algum tipo de ação ou evento com startups em São Paulo, tenho muita dificuldade. Na Web Summit, aqui no Rio de Janeiro, esse ano, a gente trouxe 30 startups. Assim, foi muito fácil. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, que é notório que há um trabalho sendo feito, construído aqui na cidade do Rio de Janeiro para realmente tornar a cidade bastante atrativa. No Maraval, eu acho que você já tem lá uma empresa que é a Shirmi, que é do Miguel, que é uma investida que é muito grande, que tem um projeto muito interessante na parte do wellness, e eu acho que aí há um potencial tremendo, porque muitas das startups portuguesas hoje em dia, talvez antes tivessem a percepção, ok, São Paulo, centro de negócios, é onde eu vou fazer ronda de levantamento, conseguir grana, conseguir potenciais clientes. Mas hoje em dia há um market fit que elas observam e começam a querer sair bastante de São Paulo. Olham muito aqui para o Rio de Janeiro por uma série de fatores, mais além do clima, da cidade ser maravilhosa e de se viver aqui muito bem. Não, já é também uma localidade que é percepcionada muito pela ótica também de pesquisa, processo de pesquisa, desenvolvimento, mas por oportunidades de ter clientes. Naturalmente, e aqui você já mencionou, há aqui uma competição, por exemplo, que talvez em alguns momentos possa não fazer sentido, mas que existe, lá está, com o Recife, nomeadamente através do Porto Digital, com Florianópolis, com todo o sistema que a ACAT acabou montando lá, do Parque Sapiens e outros, e aí há uma competição feroz, mas sem dúvida nenhuma que no nosso trabalho de trazer as startups portuguesas para cá, posicionar o Rio é muito fácil. Grandes empresas, eu acho que temos um filão também relativamente interessante em alguns setores, mas que é um caminho que, de certa forma, já corre de maneira autónoma, digamos. Tá ótimo, gente. Agora é o seguinte, eu queria abrir as perguntas da plateia, se alguém quiser fazer alguma pergunta para algum deles. Sim? Não? Tá tarde, né? Tá todo mundo querendo ir embora? Então tá bom. Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Vamos lá, professora. Eu só queria falar aqui uma coisa que eu acho bastante importante no Rio Innovation Week, a gente fala de inovação social, que é um tema que eu tenho desenvolvido bastante na minha pesquisa, e um ponto importante da gente pensar, né, todos nós, a questão ambiental é muito cara, sempre foi, mas a questão social tem sido cada vez mais importante. Gostei que você começou falando sobre isso, inclusive. E ela é muito mais difícil do ponto de vista de ESG, do ponto de vista nosso todo, de mudar, porque ela implica na nossa mudança de mentalidade com relação a nós mesmos, né? E, então, assim, nesse sentido, eu tenho tentado fazer projetos onde eu busco essa inovação social, onde a gente busca esse processo de mudança de patamares, né? Mas, assim, queria saber se do Maravalli, desculpa, mas eu tinha essa pergunta. Posso fazer pergunta para ele? Claro que você pode. Então, tá. O que vocês têm de planejamento nesse sentido? Então, na verdade, a gente está construindo agora, então é uma página em branco, a gente tem conversado muito, então o exemplo que eu falei, né, acho que é um diagnóstico, assim, as empresas querem fazer, mas elas não têm, às vezes, o real contexto do que precisa ser feito naquela localidade. Tá? A gente quer construir as parcerias e quer construir os programas que vão, de alguma forma, viabilizar isso. A gente tem algumas conversas acontecendo, não tem nenhum programa formatado, mas estamos abertos a conversar e talvez iniciar ali uma parceria. Acho que seria muito bacana, assim, aproveitando aqui o painel, e fica o convite para ir lá nos visitar e a gente senta e pensa alguma coisa junto. O momento é agora, eu acho que agora que a gente está desenhando e pensando as estratégias, temos que ter, acho que é importante, acho que muda a vida das pessoas, muda a economia, muda uma série de coisas, e acho que temos que construir ali Então, e fica o convite. Ótimo que o Francisco já manda as empresas para o Maravalli e a professora Renata já também constrói algo mais ESG para vocês. Não é isso? Gente, eu gostaria de agradecer aos nossos painelistas aqui por essas valiosas contribuições. Opa, o que houve? Ah, uma pergunta da plateia. Vamos lá. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Nós somos professores da Universidade de Aveiro, em Portugal, que é a região centro de Aveiro. A região centro de Aveiro. Está melhor agora? Tá bom. Pronto. E eu tinha uma pergunta, não é só para o Francisco, é para o Francisco e Daniel, que tem a ver com o soft landing, mas ao contrário. Nós, lá na região centro, temos o CCDR, chamado CCDR Centro, que trata muito
do desenvolvimento regional, não é? Como tem o CCDR Norte e outros. E hoje em dia eu sei que a CCDR tem buscado muito o soft landing de empresas brasileiras lá para o centro, para a região centro. E a pergunta que eu faço é mesmo para o Francisco, se o Francisco tem estado a par desse movimento, não é? Deles, da CCDR, junto com a Universidade de Aveiro também e a Universidade de Coimbra. E se, por outro lado, o Daniel sabe do que se passa, porque há muita gente que está a tratar disso, desse soft landing, incluindo até a Amprotec, que fez uma visita à região centro e outras visitas desse tipo. Portanto, a pergunta é, o Mana Valley está a saber o que se passa, está ligado a esse movimento, e se o Francisco também tem estado a par disso, e se nós vamos ver também empresas brasileiras lá no centro de Portugal, como também as empresas portuguesas cá. Bom, começar aqui respondendo, né, pragmaticamente. Pouco, se não sei o que está rolando, o que foi a visita lá da Amprotec. Acho que, como eu falei, a gente quer fazer o caminho contrário também, a gente quer se conectar. Tem muito, e aí tem em Portugal e tem em outros países, então como é que a gente acessa e faz as conexões para facilitar também quem está aqui querendo ir para os outros países. E, como eu falei, também de acessar, cara, desafios que eu tenho aqui e buscar lá. Acho que vale conectar, vale conhecer. A gente pode trocar uma ideia depois, mas sim, eu gostaria de conhecer mais e gostaria de eventualmente fazer essa conexão com vocês também. Ótima pergunta. Sim, estamos inclusivamente nós que ajudamos o Luís Gustavo e a Amprotec a fazer parte da agenda lá com a CCDR. Eu não sei aqui no Brasil se existe, qual seria uma entidade idêntica à CCDR, mas basicamente ali naquela região do centro de Aveiro, hoje em dia há um movimento muito grande, enfim, em todo Portugal, não é? Quase uma colonização reversa que a gente está vivendo hoje em dia. A maior comunidade estrangeira a residir em Portugal é a brasileira, oficialmente mais de 600 mil pessoas, e pelo menos da minha parte, seja em termos pessoais, seja profissionais, acho ótimo, acho maravilhoso, porque é gente altamente qualificada, é gente jovem, gente querendo empreender, e acho que faz muita falta numa sociedade envelhecida, com uma pirâmide etária invertida, e portanto acho ótimo, e que seja uma integração sempre muito bem-vinda. Temos vários casos, por exemplo, a Fiocruz, como você sabe, tem um escritório também montado lá em Aveiro, o Porto Digital é um dos exemplos. Há muita empresa também da região de Pernambuco, da área de games, que está indo para lá, nomeadamente a Cocu, tem uma outra que agora me escapa o nome, mas que também estão abrindo escritórios. César School também está lá em Aveiro. Então sim, nós estamos a par desse movimento, e é uma pergunta muito boa, é um ponto bastante pertinente, porque me permite falar aqui de uma vantagem competitiva que Portugal tem dentro da sua pequena dimensão, que é o facto de haver aqui uma interconexão muito grande entre todas as regiões, através das CCDRs ou através de até câmaras de comércio ou associações como a AIDA, lá em Aveiro, que vocês devem conhecer, que permite essa integração e, sobretudo, uma relação muito próxima entre o tecido empresarial e as universidades. Ou seja, nós hoje estamos também tentando fomentar, através de centros tecnológicos, através de um trabalho feito aqui pela Amprotec em Portugal, pelas universidades, essa relação para identificar startups que possam ir para Portugal, possam ser albergadas por algumas universidades, e Aveiro é um caso, mas Coimbra é outro muito forte, naturalmente Lisboa, Porto, Évora, no setor da aeronáutica, desde logo pela força que a Embraer tem com a sua fábrica lá em Évora, no Algarve, muito da parte de turismo. Então este é um movimento também da parte de soft landing que nós, a ICEP, fazemos. Sai um pouquinho do nosso escopo de atuação pela dimensão, mas que nós depois naturalmente canalizamos para quem sejam os parceiros indicados, sejam estes que a gente já mencionou, sejam algumas incubadoras ou aceleradoras regionais, como a Startup Portugal, Startup Lisboa, Invest Braga e outras.
É um movimento muito forte, é um movimento que eu vejo crescente, sem dúvida nenhuma, porque Portugal aparece como um mercado de teste, como um mercado validador da internacionalização de algum projeto, com mecanismos, com ferramentas, com incentivos financeiros bastante atrativos para essa penetração, mas sobretudo fomentando, como eu falava antes, essa relação próxima entre a academia, entre a universidade e a iniciativa privada, o que eu acho que é muito positivo. Muito bem, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Palavras finais? Não? Tudo bem. Então vamos lá. Muito obrigado pela participação de vocês, Renata, Francisco, Daniel, pela plateia também. E uma boa noite para vocês todos. Aproveitem bastante a Renovation Week amanhã também, que amanhã tem mais. E entre no site da Invest Rio. Como a gente está no período eleitoral, eu não posso falar nada. Tá? Eu estou aqui sem poder falar nada. Então entre no site da Invest Rio, veja o nosso trabalho também, quem é em prol do Rio de Janeiro. Até logo, pessoal.